Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, do versículo 34 ao 44, que diz assim: E abrindo Pedro a boca, disse: Reconheço com verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele em quem qualquer nação o tome e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré, com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, penduraram no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas as testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que começamos, a nós que comemos e bebemos, juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos, e nos mandou a pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados em seu nome. Dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviram a palavra. Vamos repetir o versículo, glórias a Deus, o versículo 38, que diz assim: Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos o oprimido do diabo, porque Deus era com ele. Glórias a Deus. Glórias Aleluia. a Jesus. E glórias ao Espírito Santo de Deus. Esta palavra, ela é fiel e verdadeira. Não tem como ter dúvida. Não tem como não entender, porque está bem claro aqui que um dos apóstolos de Cristo estava passando para o povo que estava ali, lhe ouvindo. Glórias a Deus. Ao analisar aqui a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, no livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos um homem de Deus que estava ali explicando a Escritura e mostrando a verdade para homens, mulheres, crianças e anciões que estavam ali lhe ouvindo a pregação do Evangelho. No primeiro versículo, aonde nós lemos, ele diz assim: E abrindo Pedro a boca, disse: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Para a salvação, Deus não faz acepção de pessoas. Jesus veio ao mundo para desfazer toda a obra do diabo. Aqueles que ouvem a palavra de Deus, segue o que está escrito, obedece a Jesus e procura ficar cheio do Espírito Santo, se liberta desse mundo, se liberta das coisas do diabo e anda em novidade de vida. A Bíblia diz que se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas são passado e eis que tudo se fez novo. Aleluia. Mas quando eu olho aqui, lendo a Bíblia Sagrada, quando ele abre a sua boca,
verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Mas como assim, irmão? Acepção de pessoas para salvar. Por isso que a Bíblia diz que todos aqueles que vão a Deus vão ser salvos. Independente do que a pessoa esteja praticando no mundo. Mas se arrepender e abandonar os seus pecados, Deus vai os salvar. Jesus veio lá do céu, aqui para essa terra, para dar a oportunidade a homens e mulheres se libertar de toda a obra do diabo, ter a alma salva, ser feliz e depois partir dessa vida para outra, para morar eternamente do lado de Deus. O versículo 35 ainda diz: mas que lhe é agradável aquele em que qualquer nação o teme e faz o que é justo. A intenção de Deus, através de Jesus, é que todos se salvem em todas as nações. Mas é mais agradável a Deus, assim como a salvação do homem, é que aquela nação viva justamente, que aquela nação não seja injusta para o seu próximo. Glórias a Deus. O versículo 36 ainda diz: a palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. A Bíblia diz que nenhum outro nome foi dado entre os homens, ao quais importa que eles venham a ser salvos, a não ser ao nome de Jesus. Por isso que aqui a Bíblia diz, no versículo 36, onde nós acabamos de ler, a palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. É Jesus Cristo que é o Senhor de todos. Glórias a Deus. Não busque no lugar errado, busque em Deus. É aceitando Jesus que você vai obter a vida eterna. O versículo 37 ainda diz assim, ó: esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou. O que ele está dizendo aqui é que Jesus ele foi anunciando, pregando, libertando, fazendo discípulo. Através de Jesus, o mundo falou, o surdo ouviu, o cego enxergou, paralítico andou, mortos ressuscitaram. Por isso ele diz, esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galileia, depois do batismo de João, que pregou. Cada um cumpriu a sua missão, cada um fez a sua parte. João Batista preparou o caminho para Jesus. Depois de João Batista, Jesus inicia o seu ministério, pregando e libertando as pessoas da opressão do diabo. E olha que existe muita gente hoje, irmão, que não crê mais que o inimigo de nossas almas está atacando as pessoas. Se nós não buscarmos espiritualmente as coisas que estão